Bom, queridos amigos da Lauapá, todos estão me escutando bem? Sim, Tá bem? estamos. Um Sim, prazer, estamos. um prazer enorme, de verdade, estar nessa reunião e com todas essas celebrações, né, que as agências então nos fizeram lembrar, e também acho que muitas coisas foram coincidindo e se somando, né? Inclusive a própria carta da Assembleia Nacional tão inspiradora, né? E, então tem nos também ajudado a pensar nesse momento histórico e tal. Então me deram a missão de falar na reunião de reflexão essa parte final, e eu de verdade me sinto muito grato e honrado, e vou tentar da forma. Eu acho que várias coisas foram faladas ao longo da reunião que nos lembrou muito isso. Eu também estava pensando no título e no chamado dessa reunião, e como se menciona várias vezes a questão das forças espirituais. E eu queria simplesmente reforçar alguns desses elementos para a gente poder refletir, né? Eu sei que, por um lado, obviamente, estão vamos dizer, os esforços das agências e todo o trabalho no sentido, por exemplo, das campanhas que são feitas e tal. Mas, por outro lado, a gente tem que ter também muita consciência de que não somente nós como comunidade, mas nós como indivíduos também estamos expostos a essas forças espirituais, e depende muito de nós mesmos para que isso se manifeste na nossa vida, né? E nos escritos, obviamente, há várias dessas referências relacionadas a essas dinâmicas, né? Então, por um lado, eu acho que é muito importante a gente ter a consciência de que, muito similarmente ao que está na carta da Assembleia Nacional, que faz referência ao mestre, essa analogia de que nós necessitamos ser pontos de atração para que as bênçãos de Deus efetivamente possam chegar, né? Então, essa analogia da nuvem é muito, muito linda, né? Porque Abdu'l-Bahá, com muita sabedoria, então explicava de que quando a nuvem sente que não há atração, não há capacidade para absorver, então para que eu vou jogar minha água ali no deserto que vai evaporar em alguns segundos? Mas quando passa a natureza, como é sábio, mas quando passa por uma área onde há floresta, onde há plantas, onde há animais, onde há vida, então ele rapidamente as conexões permitem com que, obviamente, essas águas possam cair e possam, obviamente, beneficiar. Então é uma questão de atração, né? Não é uma questão de intelectualidade, de inteligência, não tem a ver com isso, né? Tem a ver com motivos realmente puros e nobres, obediência ao convênio, ou seja, a gente criar as condições para que isso aconteça. Eu diria que alguns atributos fundamentais são coisas que a gente já conhece dos escritos da fé, né? Se fala, por exemplo, numa das epístolas que Bahá'u'lláh escreveu, fala sobre o desprendimento e o quanto o desprendimento é necessário para a gente poder receber essas confirmações e essas forças espirituais na nossa vida, né? E Bahá'u'lláh, numa das epístolas que está no livro do Senhor Adib Tahir-Zadeh, no volume 2, fala disso, né? Do desprendimento das coisas desse mundo, do desprendimento dos benefícios da vida vindoura, né? Ou seja, a gente não faz coisas porque a gente vai para o paraíso. Esse é um grande, grande diferencial dessa revelação. A gente faz simplesmente pelo amor que nós sentimos a Bahá'u'lláh, a Deus, e também o desprendimento do reino dos nomes, das posições, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu represento tal coisa, eu me formei nisso. Ou não somente nas coisas que são do mundo lá fora, mas também dentro da fé, né? Eu sou conselheiro, eu sou membro do corpo auxiliar, eu sou membro da Assembleia Local, eu sou membro da Assembleia Nacional. Todas essas coisas são
oportunidades de serviço, mas não são títulos. E quando nos apegamos a essas coisas, então cortamos a possibilidade dessas confirmações. Porque o que temos que nos perguntar é por que estamos fazendo isso? Qual é o motivo que nos faz servir a causa? Quais são as minhas motivações mais profundas para poder? E, na realidade, as motivações de um Bahá'í devem ser de que o que eu faça seja aceito por Bahá'u'lláh. Simplesmente isso. Nada mais importa. Não importa o que a comunidade ache ou deixe de achar. Não importa o que a sociedade ache ou deixe de achar. O que mais importa é se Bahá'u'lláh aceitou ou não aceitou. E talvez não aceitou. Talvez, às vezes, a gente faz ações muito bonitas e muito nobres, ou a gente ocupa posições de serviço muito elevados e muito nobres dentro da fé, mas quem disse que Bahá'u'lláh aceitou o serviço que nós estamos oferecendo? Talvez as pessoas sintam que a gente está fazendo alguma coisa importante, mas talvez aos olhos de Deus isso não seja assim. Por isso que vocês lembram da mão da causa Dorothy Baker, fazia as coisas com muita intensidade, porque ela dizia que não sabia o que Deus estava aceitando daquilo. Então, pelo menos era melhor assim fazer muito e de repente um pouquinho Deus aceita, o Bahá'u'lláh aceita, do que achar que aquele pouco que fizemos Deus vai aceitar. Então é um risco muito grande. Então é melhor não arriscar. Melhor fazer muito e de repente desse muito alguma coisa passou e foi aceito e tal. Outro aspecto dessas forças espirituais estarem atuando, novamente, é o que também está nos escritos, né? É o ensino da fé, né? Ensinarmos a fé. Então, eu queria relembrar vocês algumas das coisas que estão nos escritos de Bahá'u'lláh, de Abdu'l-Bahá e do próprio Guardião. Então, Bahá'u'lláh falava, se qualquer um abrir os lábios nesse dia e fizer menção do nome do seu Senhor, as hostes da inspiração divina sobre ele descerão do céu, em meu nome, o onisciente, a suma sabedoria. Sobre ele haverá de baixar também a Assembleia do Alto, cada um erguendo um cálice de pura luz, assim foi ordenado no domínio da revelação de Deus, amando daquele que é o todo-glorioso, o potentíssimo. Então, essa é uma promessa de Bahá'u'lláh, né? Não é simplesmente vamos dizer, uma analogia ou vamos dizer, uma imagem muito romântica de que, não, Bahá'u'lláh diz que cabe aquele, ou seja, basta a gente dar o passo e abrir os nossos lábios para fazer a menção do seu nome e aí as hostes da inspiração divina, então vem. Mas se a gente não fizer, se a gente tiver com as mãos no bolso e estiver dizendo, bom, então Deus me ajuda, eu estou aqui, né? Isso não é suficiente, né? Deus quer a nossa submissão. Deus, não importa se a gente dizer, não, Deus conhece mais do que eu mesmo a mim. Certo, isso é verdade. Deus conhece a todos nós melhor do que nós mesmos. É um melhor amigo do que nós mesmos somos de nós mesmos, como diz uma oração, né? Mas a relação nossa com o nosso Criador tem que ser de submissão. A nossa relação tem que ser de súplica. Então, não basta deixar as mãos no bolso, a gente tem que erguer as nossas mãos. Também Abdu'l-Bahá dizia, se está dormindo, lembram aquela frase que, inclusive, o querido senhor Moura, quando vinha ao Brasil, sempre falava, né? Então, se está dormindo, então acorde, né? Se está acordado, então se sente. Se está sentado, então levante. Se está de pé, marche. Se está marchando, corra. Então, amigos, as grandes vitórias, as grandes conquistas da fé, quando a gente lembra na história, não foram ganhos por pessoas que estavam dormindo e acordaram. Foram ganhos por aqueles que realmente estavam em pé e começaram a marchar. Aqueles que estavam caminhando ou marchando e começaram a correr. Lembremos das mãos da causa, lembremos dos grandes instrutores da causa. Esses realmente conquistaram, fizeram uma grande diferença
para que realmente a comunidade Bahá'í chegasse ao ponto que está. Ou almas realmente santas e desprendidas que sacrificaram muito, ou estão no campo do serviço sacrificando muito. Então, é verdade que, por um lado, como Bahá'ís, a gente sabe que a revelação de Bahá'u'lláh e essa ordem mundial está caminhando, está marchando em direção a uma nova ordem. Mas, por outro lado, o que é fundamental, independentemente da idade que temos, independentemente da experiência que tenhamos, mas a pergunta é qual é a nossa contribuição a esse processo para que eu seja parte, não simplesmente daquele grupo do mínimo, né? Daquele grupo de que, graças a Deus, eu sou Bahá'í, eu faço minhas orações, eu contribuo aos fundos, eu estou no meu canto, eu sigo. Mas como eu posso ser parte daqueles que realmente ajudam nas grandes vitórias da causa, né? Que possam, como numa das frases de Abdu'l-Bahá, que às vezes chocou as pessoas e depois a explicação veio, era que Abdu'l-Bahá dizia: Oxalá vocês não sejam flores de um jardim, mas raios do mesmo sol. E aí as pessoas ficaram olhando, mas até tem orações que sejamos flores de um mesmo jardim, por que Abdu'l-Bahá está falando isso? E Abdu'l-Bahá então explica que a flor, essa analogia é linda, porque tem flores de diferentes cores, estão todas juntos e tal, mas oxalá possamos ser, na realidade, raios da mesma luz, porque flores esperam água, esperam luz, dizem, eu estou aqui, me dá luz, me dá comida, me dá alimento. Mas raios do sol, eles não têm, eles somem, né? Eles, na realidade, eles refletem um dos atributos mais elevados de Deus, que é a generosidade. E é isso que Bahá'u'lláh desejava de todos nós, né? Então, amigos, eu queria lembrar tudo isso que vocês também mencionaram, das grandes possibilidades que tudo isso gerou, né, em termos também de ensino. Então, eu só queria me lembrar, lá pelos anos 40, 41, um amigo da Europa pergunta ao guardião, e diz, guardião, quando falamos de receptividade, o que isso realmente representa na Europa, quando o senhor fala que há uma receptividade? O guardião responde 2% da população. Assim, o guardião respondeu. E depois, o próprio guardião diz que quanto mais também há, obviamente, provações e dificuldades, essa porcentagem de almas receptivas, aquelas almas que estão esperando a mensagem curadora de Bahá'u'lláh, aumenta. Então, a gente está falando de 40, e imaginem quanto só a comunidade da Europa sofreu, né? A Segunda Grande Guerra Mundial aconteceu poucos anos depois e o desastre que gerou. Mas esqueçamos um pouco isso e pensemos um pouco na situação de hoje, né? Na situação da própria pandemia, da crise sanitária, das grandes privações que a humanidade está sofrendo, do grande, vamos dizer, as pessoas se sentiam, inclusive países desenvolvidos, se sentiam suficientemente grandes para enfrentar qualquer problema, ou nunca imaginariam que estaríamos numa situação tão caótica como essa. E nesse cenário desse mundo que está aflito e tal, obviamente que a receptividade aumentou muito mais na Europa. E quanto seria, se fosse um brasileiro que perguntasse, eu tenho certeza que não seria 2%. E quanto é a receptividade dessa população, da nossa população brasileira? Quão elevada é, provavelmente? É muito além desses 2%. Provavelmente na Europa, hoje, é 5%, talvez. É 10%, não sei. Mas aqui, no Brasil, na América Latina, é provavelmente muito mais. O que necessitamos é, na realidade, aprender a melhor apresentar as verdades da fé. Aprendermos
a não somente apresentar a fé de uma forma mecânica, mas de uma forma que seja realmente de muita interação e ligação, uma conversa de alma a outra alma. Por isso que essa campanha da visita aos lares é um excelente exemplo de ensino da fé. Não é simplesmente visita no sentido de cumprirmos com uma campanha. E, na realidade, o que as agências estão querendo provocar é que possamos, num período curto, ensinar a mais pessoas, falar com mais pessoas, ampliar todo o leque de mais pessoas conectadas a nós. Né? Amigos, então eu acho que uma das questões que a gente tem que considerar é que uma analogia que existe, por exemplo, para um avião voar, para um avião decolar. Desculpa aí se tiver engenheiros no grupão aí que eu estiver falando algo errado, mas entendo que o sistema deve ser capaz de produzir uma força, o avião, na realidade, para enfrentar a força da gravidade. Né? Por isso que o avião voa, porque a gente conseguiu superar isso. Né? Então, se não for isso, se a força que o sistema gera não for maior que a força da gravidade, então esse avião não consegue voar, não consegue subir. Então, quando a gente fala, por exemplo, das atividades centrais e da nossa atuação cada vez mais intensa, e a Casa Universal de Justiça fala que a comunidade Bahá'í, nessas últimas 3 mensagens, que a comunidade Bahá'í está em uma outra posição, né? Está em uma outra condição frente ao mundo. É muito mais visível diante desse mundo, né? Mas o que significa é que, na realidade, as energias espirituais que essas atividades geram, né? Que são, na realidade, frutos das próprias atividades que são feitas e do nível de sacrifício dos amigos. Isso é muito importante, de que a gente tenha uma compreensão do que nós estamos fazendo. Então, quando falamos, por exemplo, da necessidade de enfrentar os problemas do mundo, o que a gente tem que entender é que a comunidade Bahá'í não necessariamente vai dar a solução para os problemas do mundo. Não é isso. Não é uma maneira romântica de dizer, bom, então a humanidade vai reconhecer a Bahá'u'lláh e assim. O que estamos falando neste momento do plano é que há um mundo em desintegração e outro mundo que está sendo construído. E por ser um empreendimento espiritual, isso que estamos todos envolvidos, então ela não é somente uma questão lógica ou simplesmente de fatos. Ela também envolve, vamos dizer, as forças espirituais. O que basicamente fazemos quando nós, por exemplo, trabalhamos em uma vizinhança, é que começamos a gerar, não somente naquela localidade, mas todo o entorno, condições para que outras dinâmicas possam surgir. Nós somos uma organização não governamental. Não se trata de uma ONG que está fazendo projetos maravilhosos com crianças, pré-jovens, adultos. Nós, na realidade, somos a comunidade do máximo nome. Nós temos a inspiração de Bahá'u'lláh. Nós temos as forças espirituais nas nossas mãos, as forças que Bahá'u'lláh está liberando. Então, o que a comunidade Bahá'í faz, na realidade, é liberar essas forças espirituais. Então, vocês vão lembrar no parágrafo 8 da mensagem da Casa Universal de Justiça que ela fala disso, fala que é um empreendimento espiritual, que na realidade nós somos os protagonistas realmente dessa causa de Deus. E então, pela nossa fé, pela nossa obediência ao convênio, pela nossa sinceridade, pelo nosso sacrifício, então a gente consegue ajudar a liberar essas forças. Então, o nosso desafio maior é facilitar, através dos nossos sinceros esforços, a liberar as energias espirituais, né, que resolverão os problemas do mundo.
Não que nós vamos estar resolvendo os problemas do mundo. Nós temos o privilégio de servir como instrumentos para liberar isso. E o plano de 5 anos não é simplesmente um projeto com certas metas que conduz a comunidade Bahá'í a outra condição. O plano é a resposta da Casa Universal de Justiça a essas forças espirituais. Por isso que a Casa de Justiça fala, por exemplo, quando ela mencionava pela primeira vez os 5.000 agrupamentos no mundo, ela dizia que não, em sã consciência, não poderia pedir menos. Porque, obviamente, a Casa Universal de Justiça vê o sofrimento da humanidade e também sabe das forças espirituais que são possíveis liberar, que é possível liberar para poder, obviamente, mover essa sociedade em direção a essa civilização mundial. O que é, na realidade, o fato de que a Casa de Justiça, em 2018, então, lança a informação de que o santuário de Abdu'l-Bahá será construído. É porque esse santuário não é somente algo que a comunidade Bahá'í vai se beneficiar. É porque o fato de celebrarmos isso, o fato de efetivamente podermos construir isso neste mundo, ela em si libera forças espirituais fantásticas que vão ajudar o mundo e a comunidade Bahá'í a avançar muito mais da onde estamos. Então, não é simplesmente um monumento, né? Trata-se de decisões que liberam as forças espirituais. E nós, então, sabemos o quanto agora nos aproximamos ao final do plano e o quanto dessas forças espirituais vão estar sendo liberadas ao longo dos próximos planos de Deus, né? E, obviamente, na medida que essas forças espirituais também são liberadas, processos de integração se intensificam e processos de desintegração também se intensificam. Então, isso não significa que não vamos ter mais problemas, mas exatamente essa dinâmica de um processo que vai desmoronando um sistema e erguendo um outro sistema completamente diferente. Um sistema que Bahá'u'lláh veio estabelecer. Então, é por isso que é tão importante hoje nos focarmos muito em como promovemos as atividades centrais, seja nas vizinhanças que estamos trabalhando, ou seja dentro dos bairros que nós moramos. Por que essas atividades centrais? Porque elas que, na realidade, a intensificação delas tem uma influência direta sobre o plano maior. Ou seja, o que nós fazemos, o plano menor, tem influência sobre o plano maior. Então, quanto mais intensificarmos esses processos, e Oxalá, Falcão Real, ao final do plano, possa estar entre aqueles agrupamentos que estão na vanguarda dos processos, estejam com 500 ou mais atividades centrais, e que, de alguma maneira, não somente representa uma intenção muito boa de uma comunidade que se reúne, que faz as festas de 9 dias, que tem as suas instituições, mas é uma comunidade que efetivamente concentra também seu trabalho em certos núcleos que geram intensidade nos processos de construção de comunidade, que no final das contas são exemplos pequenos de como a revelação de Bahá'u'lláh pode efetivamente transformar a vida das pessoas, a vida de comunidades. Não somente uma questão, como anteriormente estávamos muitas vezes ocupados, que era ensinar a fé para que aquele indivíduo se tornasse Bahá'í. Mas, efetivamente, é como a gente leva, na realidade, é um movimento de populações. É assim que está descrito na mensagem de 2018. Resman de 2018 fala de um movimento de populações que tem suas características, não somente de almas que se declaram, mas um movimento de uma população que envolve cultura, que envolve modo de pensar, né? Então, é nisso que estamos agora inseridos. E quanto mais, obviamente, pudermos traduzir
esses elementos na nossa ação, como Abdu'l-Bahá dizia, então mais as confirmações vêm, né, e podemos realmente nos beneficiar desse processo todo. Lembrem que estamos num período histórico, né? Realmente, que eu acho que o que a Casa Universal de Justiça está nos alertando é que essas forças espirituais agora estão em abundância e que vivemos uma época que não é comum, não é ordinária, é uma época extraordinária, é um momento histórico. E vocês vão lembrar que quando as epístolas do plano divino foram reveladas por Abdu'l-Bahá, perguntaram ao guardião alguns aspectos dessas epístolas e o guardião menciona que pelo menos 100 anos serão necessários para que realmente a gente esteja nas condições mínimas de poder vislumbrar a força e a visão das epístolas do plano divino. E saber que o guardião falou isso e nós estarmos vivos numa época que vai celebrar exatamente os 100 anos da idade formativa, isso já nos dá sinais de que realmente nós preparamos, a comunidade Bahá'í ao longo desses anos preparou o palco para um crescimento e um avanço sem precedentes. E estamos exatamente nesse momento, né, de chegarmos ao centenário da idade formativa da fé, com toda a carga de celebrações que ela tem, e oxalá possamos ainda oferecer serviços nos anos vindouros, né? Que Deus nos dê saúde, que Deus nos dê, vamos dizer, firmeza para que a gente possa efetivamente servir a essa causa e poder oferecer o melhor que nós podemos oferecer, né? Então, eu acho que é um momento muito importante, tanto da história da fé e da comunidade Bahá'í mundial, como também dessa querida comunidade, né? Dessa querida comunidade que passou por tantas etapas tão especiais e realmente é maravilhoso. E eu acho que não é uma palavra solta da minha parte, mas eu percebo o genuíno amor que existe entre os membros dessa comunidade, né? O quanto apreciamos, né, as nossas agências, a nossa assembleia, as nossas 2 assembleias locais, como essa comunidade tem crescido, como as atividades têm sido fabulosamente, vamos dizer, traduzidas em prática, como ainda temos muito ainda a avançar, muita coisa ainda necessitamos levantar mais trabalhadores para essa causa. E realmente esse agrupamento, que é um agrupamento muito especial. E eu acho que devemos de verdade nos sentir muito orgulhosos em poder ser parte dessa comunidade e poder de alguma maneira contribuir aos planos da Casa Universal de Justiça. Eu sei que a Casa Universal de Justiça tem uma expectativa com relação a esse agrupamento e nós podemos, sim, nós podemos ao longo dos próximos ciclos e anos dar ainda muito mais alegria.